uma bet que tem .bet.br, que é regulamentado no Brasil, esse dinheiro tem que sair de algum lugar. De novo, o empresário não vai pagar as coisas de graça, ele só vai pagar se ele for receber. Do ponto de vista do empresário, se não for pra ganhar dinheiro, você não tá aqui no sofá pra ver televisão. Vou abrir uma empresa, fazer uma bet, coisa e tal, se eu vou perder dinheiro. Não vou fazer nada. Então, se ele vai ganhar dinheiro, ele tem que repassar esse custo pra alguém. Vai repassar pra quem? Pro idiota do consumidor que insiste em anunciar no Brasil que é bet que é regulamentada no governo, né? Contas, é isso que está acontecendo em todo mundo das bets estrangeiras, as bets que não são regulamentadas no Brasil, porque você ganha mais. Não apenas se você ganhar, não tem o desconto do imposto, como também, como a própria bet tem que pagar dinheiro para o governo, ela acaba diminuindo o odd, né? O odd é aquela chance de você ganhar as apostas. Essas bets todas funcionam se apostando em determinados eventos, né? Cartão amarelo, gols, time que ganha, essa porra toda. Mas você tem um odd, você tem uma chance de ganhar caso você aposte em cada resultado desse. E essas chances não somam né, em cada jogo, porque se somasse a bet não ganharia nada. Então ela tem que ser um pouquinho menos de para a bet ganhar alguma coisa de vez em quando. E como ela tem que pagar agora mais imposto no Brasil, diminui um pouco mais a odd. Ou seja, é muito pior. Não vale a pena fazer isso. Tem que apostar em bet regulamentada no Brasil. E lembra, todas essas bets que são coisa e tal, tem que ser regulamentadas no Brasil. Então tem que procurar aquelas bets que não tem um time de futebol, que você vai ganhar mais, a chance de você ganhar é maior, você vai ganhar mais e não vai ter imposto de renda também, né? Então aqui, sobre a propaganda de bets legais, o Google afirmou a Folha que atualizou desde setembro de 2024 suas políticas de publicação e suspende imediatamente o anúncio caso viole violações dessas práticas. Então já não permitem que sejam anunciadas no Brasil as bets que não sejam autorizadas aqui. Já o veto da distribuição dos aplicativos na Play Store, o Google autorizou no país a publicação apenas de jogos de azar sobre apostas esportivas envolvendo corridas de cavalos e loterias da Caixa Econômica Federal, online e apostas esportivas em geral. E as normas podem vir a ser atualizadas para o Brasil. Nesses países a distribuição pode, com regras, publicar o app das empresas para gerir as contas. A Apple não gosta disso aqui não. Mas não respondeu os questionamentos das reportagens, né? O contrassenso. O governo reclamando que a população está jogando muito e quem joga mais ainda. Eu vou te falar uma coisa, cambada de otário, bicho. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99 abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Sobre o nosso projeto, visite nossos sites. Esse é um cápsula e nós vamos falar agora de uma decisão que condenou o Sleeping Giants por fake news. Organização contra fake news, o Sleeping Giants é condenada por fake news. Foi uma fake news, mesmo fake news das feias, tá? Eles pegaram um vídeo da Jovem, cortaram um vídeo para dar a impressão que o comentário que ele falou, cortaram um trecho da fala do cara para dar a entender elogiando a invasão do 8 de janeiro, quando ele não estava fazendo o contrário. Fica claro no vídeo da Jovem Pan que o pessoal queria era condenar a Jovem Pan. Naquela época, a Jovem Pan ainda era a emissora da direita, né? Era a única emissora que tinha mais a direita no Brasil. O pessoal estava doido para condenar a Jovem Pan, para dizer que ela estava ajudando no golpe, não sei o que lá. E o Sleeping Giants não achou nenhum trecho em que estivesse estimulando o ataque ou estivesse sendo, entre aspas, golpistas. A Jovem Pan de fazer isso, mas em momento algum ela foi assim, ela reportou o que estava acontecendo, evidentemente, como várias outras redes de televisão reportaram. O fato é, já que eles não acharam nenhuma fala que mostrasse o que eles queriam mostrar da Jovem Pan, eles adulteraram um vídeo para fazer isso. Realmente um absurdo completo. Mas é o que eu digo para vocês, no grande esquema das coisas, isso não faz. Morreu, você repararam isso? Não se vê mais falar do Sleeping Giants, eles não conseguem mais emplacar um monte de coisa aí e nunca conseguiram emplacar mais nada por um motivo muito simples. E o caso deles lá, o modelo de negócio deles não é escalável. Vai dar certo uma vez, duas, três, depois não vai dar certo mais, não vai conseguir mais. Desse tipo de coisa. Vamos entender esse caso aqui. Essa notícia foi sugerida por Bitman e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãoimobiliaria.com. E obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta, se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, a decisão pela Justiça de São Paulo e que a entidade, a Sleeping Giants, fez um recorte malicioso de um jornalista sobre os ataques do 8 de janeiro de 2023. Queria condenar a Jovem Pan dizendo que era uma emissora golpista, né? Fizeram um estardalhaço com isso, não porque a Jovem Pan estava elogiando os ataques. Não. Na época, o Paulo Figueiredo era comentarista da Jovem Pan, o Rodrigo Constantino era da Jovem Pan, mas em nenhum momento eles elogiaram o pessoal. Eles as coisas, mas ninguém estava comemorando, dizendo, olha só o golpe. Mas não tinha nenhuma fala da Jovem Pan de forma a criticar, né, a elogiar o golpe, que é o que eles queriam. Eles editaram da Jovem Pan, em que ele supostamente dizia que não houve ataque às instituições do dia 8 de janeiro. Não tem mais nenhum. Eles pegaram mesmo, cortaram a fala para entender que era um recorte malicioso que procedeu à edição e descontextualização do conteúdo do jornalismo, apresentando de forma sugerida posicionamento diametralmente manifestado durante a transmissão original, quando as né? Então, ou seja, o que eles fizeram aqui é um absurdo? É um absurdo. Mas eu sou libertário. Eu acho que honra subjetiva não existe. Então, para entender que existe, você controla totalmente. Então, não tem. Você só se sente ofendido por alguma coisa se você quiser. Se você não quiser se sentir ofendido, então não existe honra subjetiva. Honra objetiva, ela até existe, mas ela não pertence a você, pertence às outras pessoas. Então não tem problema nenhum. As outras pessoas fossem enganadas. O Sleeping Giants, com esse episódio, a credibilidade dele, que evidentemente fez uma lambança aqui, né? E aqui, na transmissão ao vivo, os apresentadores e comentaristas da Jovem Pan expressam criticando as invasões. Porém, o recorte induziu ao contrário. E, lógico que é falsidade. Mas o problema é que isso daqui afeta muito mais a Sleeping Giants. Todo mundo já percebeu que a Sleeping Giants faz esses truquezinhos sujos, né? Tipo de modelo de negócio que não tem sustentabilidade. Não adianta. As campanhas deles foram enormes, todo mundo aderiu, todo mundo entrava, né? Um monte de gente da direita. É lógico, para quem é afetado por isso, é uma coisa ruim, quem é bloqueado e tal. Mas no final das contas, esse modelo deles nunca teve o caso da direita que está crescendo no Brasil, né? As marcas, né? O negócio da Sleeping Giants, né? Nem nasceu aqui no Brasil, começou nos Estados Unidos, vocês sabem, né? Sleeping Giants Brasil é uma cópia da Sleeping Giants. Buscam pessoas que supostamente falam fake news na internet, em contato com equipes de marketing de plataformas e falam, olha só, você está anunciando no canal que está dando esse canal aqui que eu não gosto, esse pessoal que está falando fake news. Por favor, pare de patrocinar tal empresa, não sei o que lá. E aí, por exemplo, aqui no YouTube, né, isso pode acabar com o canal, porque os anunciantes vão botar naquele canal, o rendimento dele vai cair muito, né? E, ou seja, é uma coisa que ninguém está sendo obrigado a nada. Marketing das empresas a fazer retaliação contra outra pessoa. Ninguém está sendo coagido a nada, né? Então, eu não acho que seja um problema esse negócio. Mas como eu falei para vocês, métodos libertários, é que o próprio mercado
O que o pessoal começou a perceber? A empresa que começa a não querer anunciar, por exemplo, começa a perder cliente. Por quê? Porque tem muita gente de direita no Brasil, né? Quer fingir que só tem esquerdista no Brasil e que a direita é uma minoria radical que não faz importância. Não, a sua empresa pode não anunciar em nenhum canal de direita, não tem problema nenhum, você não vai perder clientes, porque são meia dúzia de pessoas. Não é verdade. Né? Primeiro porque a direita não é radical aqui no Brasil. E segundo porque a direita radical é qualquer pessoa, até da centro-esquerda, mas que não é totalmente da extrema esquerda, para já é direita radical no final das contas, né? Empresas que começam a embarcar, nesse caso dos Sleeping Giants, começam a perceber que a campanha de publicidade agora está ficando menos que vão chegar nesse público que eu preciso conquistar também. Então, ou seja, uma marca é a pior coisa que tem. Se o cara tem uma marca, sei lá, de vender desodorante, ele tem que vender desodorante. Ou pra esquerda, ou fazer política, isso é a morte da marca no final das contas, né? Então nunca teve grandes problemas esse negócio dos Sleeping Giants. Eu falei, vai fazer uma vez, vai fazer duas vezes, três vezes, não vai acabar, não vai ter mais. E é o que a gente tem visto. Foi a última vez que você ouviu falar de uma tentativa. Não conseguem derrubar ninguém. Tentaram com X, vocês lembram? Tentaram com X. Não porque pararam de anunciar no X, conseguiram que o Banco do Brasil parasse de anunciar no X, isso só. Ninguém mais. O Brasil que é do Lula, né? Aí lógico que o Lula não queria anunciar no X. É o fracasso completo. Mostra que o modelo deles é um modelo de bosta habilidade no final das contas, né? E isso aqui eu acho ruim. Só fazer o que ela quiser, falar o que ela quiser, uma vez que é bom que as pessoas ficam espertas, que tem que ser tirada, principalmente um canal abertamente político, como é do Sleeping, vai acabar sacaneando porque não tem compromisso com o cliente final. Não tem compromisso com vocês. Eu quero dar notícia, é lógico, eu tenho lá, não vou excluir ninguém, eu sou libertário. Agora, eu procuro transmitir a coisa da melhor maneira possível, eu não vou querer. Agora, os Sleeping Giants não, os Sleeping Giants tá no jogo, qualquer coisa pra eles tá valendo. Uma besteira isso, eu acho que esse negócio de fake news é uma besteira, é sempre questão de opinião. Os Sleeping Giants se ferrou nessa, né? Vai ter que pagar R$25.000. Isso ainda cabe recurso, eles ainda podem subir isso na justiça, podem ir pro tribunal, o STJ e podem ir pro STF também, né? Vamos ver como é que vai ser. Temos aqui no Brasil, se ele vai querer jogar uma ajudazinha pro Sleeping Giants, nada disso. Um absurdo, né? Mas enfim, é o que mostra a decadência do principal. A última vez que você ouviu falar dos Sleeping Giants, ninguém ouviu falar desse pessoal. Acabou. Não era. É o que eu falo. Besteira, ficar preocupado com isso. Não é do libertário. Ele não tá forçando ninguém a nada, não tá obrigando ninguém a nada. O problema é na lógica do mercado. E a lógica do mercado é cruel com quem se mete a fazer política batida na mais da fake news. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar com valores a partir de R$ 1,99. Para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações do projeto, visite nossos sites indicados na tela. Esse é o Cápsula e nós vamos falar agora sobre o resumo dos dois últimos depoimentos, Paulo Nogueira e do Braga Neto. Tá? A gente já tem depois do Ramagem, aí hoje teve 3 depoimentos, foi o Garnier, o Anderson Torres e o Heleno, depois teve o depoimento do Bolsonaro, a gente acompanhou ao vivo, eu fiz um resumo. E no final do dia teve os outros dois últimos, que foi o ministro da defesa do Bolsonaro no final do mandato dele, lembra, o Braga Neto era o ministro da defesa do Bolsonaro. No final, como o Braga Neto ia ser candidato a vice do Bolsonaro, defesa, e aí entrou o Paulo Nogueira e esse é o cara que planejava o golpe. E cara, o rapaz é bravo, bicho. O cara é bravo. E também teve o próprio Braga Neto que também deu nesses dois últimos depoimentos. Eu concordo, não é tão importante quanto os outros que eram mais importantes. O Mauricio Bolsonaro era o mais importante, mas a verdade é que é importante essa sériezinha aqui sobre como é que foram esses depoimentos, né? Eu acredito que esse depoimento era decidido. Eu vi a jornalista da Globo reclamando que o Alexandre de Moraes tinha que ter sido mais incisivo e coisa. Vai condenar, ele não precisa ser mais incisivo. Tudo isso é uma palhaçada, tudo isso você está assistindo aqui, não tem diferença nenhuma no final das contas, né? O Xandão 2026, Heleno, eu te amo e várias outras pessoas. Obrigado. Notícias lá no nosso site, novisãolibertaria.com. E obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo, o nosso conteúdo, por favor, deixa o seu like, se inscreva aqui. Nogueira, cara, muito durão, bicho, cara. O cara realmente saiu pra todo mundo, Alexandre de Moraes, pra todo mundo, né? Muito assertivo. Ele falou sobre a questão responsável pelo relatório da urna. Lembra que teve uma comissão que fez um relatório, tinha fraudes, não tinha fraudes, não sei o que lá, e ele foi responsável. O Xandão perguntou pra ele se, que você não quis entregar um relatório parcial, porque alguém te pensou pra entregar o relatório parcial, querendo que ele entregasse o Bolsonaro. O relatório parcial, porque a equipe técnica falou que não era bom entregar o relatório parcial. Isso seria, poderia ter conclusões. Então era melhor esperar todo o final do trabalho para ter a certeza do resultado, sem contradições. Então, ele deixou muito claro que não tem ninguém pressionando para não entregar relatório. Eles fizeram essa análise no primeiro turno e no segundo turno. Algumas pessoas entenderam que ele iria entregar um relatório parcial no primeiro turno. E ele falou que não, que nunca foi ideia, e que a equipe falou que não, que é melhor que entregar só no final, porque você meio tempo, não vai entregar, você não vai poder ter mudança e coisa e tal. E isso achou com os relatórios com ninguém antes do relatório final, não aceitou as sugestões de ninguém, se o Bolsonaro tivesse mandado, ele jamais aceitaria isso, nunca faria operação. Quem me mandou e ponto final, coisa e tal. Eu gostei da assertividade do cara, tá? Bolsonaro jamais me pressionou para mandar só relatório depois do segundo turno, nem tudo, a EFASEV é o nome lá da equipe que fez a avaliação do relatório. Se tivesse que alterar o relatório desse, teria que mudar um monte de gente, eu teria que falar um monte de gente, eu não aceitaria isso, não faria. E falou sobre a réplica, porque depois que foi liberado o relatório, ele soltou um comunicado dizendo que olha só, esse relatório quer dizer que a gente não encontrou fraude no futuro, né? E ele falou que se arrepende dessa réplica porque ele acha que agora seja incorreta tecnicamente. De fato, você fazer um relatório agora não quer dizer que não possa ter problemas, isso é verdade para absolutamente qualquer coisa. Você fazer uma avaliação agora de qualquer sistema não quer dizer que o sistema no futuro não vai ter problemas, né? Soa fora do tom, ficou parecendo uma coisa errada, não deveria ter feito responsabilidade, coisa e tal. Era desvincular o relatório da fraude, quer deixar claro que o objetivo do relatório é a atuação para o futuro, ou seja, não era dizer se a eleição funcionou ou não funcionou, o passado é passado. O que o TSE poderia fazer de melhor para melhorar as eleições no futuro, né? Perguntou sobre o hacker, porque lembra que o pessoal disse, né, que a Zambelli levou o hacker para o Bolsonaro não gostou, falar com o Paulo Nogueira para ver se tem alguma coisa e tal, e segundo o Paulo Nogueira, ele não estava lá, mas o hacker dele lá no Ministério da Defesa, e o pessoal do Ministério da Defesa já viu quem era o cara, e aí que eu falo para vocês, o Bolsonaro percebeu que o cara não era figura, o cara do Ministério da Defesa, é o hacker, ele falava isso, botaram o cara numa salinha de espera lá, ele ficou 15 minutos lá e foi embora. Ninguém, não falou com ninguém no prédio do Ministério da Defesa, ficou 15 minutos lá e o Paulo Nogueira disse que achou o cara que não falou com ninguém lá. E, de novo,
tenho que colocar como que a Carla Zambelli foi falar com esse cara? Onde é que ela tirou a ideia falar com esse hacker da Vaza Jato, né? Mas enfim. Mas ele falou que não conhece o Felipe Martins e que o advogado perguntou, não, eu quero que você responda sim ou não para terminar as perguntas, porque isso acontece. Pro advogado desmontar a tese do... assim, sim ou não, para algumas perguntas, né? E aí o advogado dele pergunta, não, responde sim ou não. Pô, tá perguntando isso? Eu te imagino perguntou, já sei troço aqui. Hoje, desse jeito, assim, o cara realmente, milico na acepção da palavra, entendeu? A palavra milico é o cara, né? Até o Alexandre de Moraes riu, o pessoal, todo mundo riu, coisa e tal. Aí depois que acabou o advogado, né, o Alexandre de Moraes perguntou, você quer perguntar alguma coisa? Não. Ninguém quis perguntar nada pro cara, não. Pô, coitado do advogado. Paulo Nogueira, o seu advogado estava com boa intenção. É que para ficar claro, para ficar mais fácil a argumentação, é importante estar registrado uma resposta sim ou não, uma resposta clara a determinadas perguntas e coisa e tal. Ele vai usar isso para usar a lógica e desmontar a argumentação da PGR, né? Não é que a gente vê se você errava ou mudava o depoimento, não é isso. Ele tá só querendo uma resposta sim. Mas foi engraçado, realmente. O pessoal riu pra caramba, né? Depois foi o Braga Neto. O Braga Neto, ele tá no Rio de Janeiro, tá preso, né? Preventivamente, e respondeu à distância com deve ser um Zoom, sabe, que eles usam pra fazer esse negócio. E daí, o interrogatório, eles perguntam se você já foi preso, né? Aí o Braga Neto, eu tô preso, né? Foi você que mandou, né? Antes disso, eu fui preso antes disso, né? Ele, não, nunca fui preso antes disso, coisa e tal. Aí fizeram as perguntas de novo sobre as reuniões e coisa, alguma coisa, não sei o que lá. Crítica à urna eletrônica, não sei o que lá, que você... Besteira enorme, porque eu não sei essa eletrônica e coisa e tal. Sendo que, pô, é crime criticar a urna eletrônica? O que se tornou crime, né? Enfim, o pior foi quando o PGR perguntou. Ele falou assim, não, porque eu não vou... Sobre com relação às críticas à urna eletrônica, não, críticas não, o próprio PGR. Você já foi muito mais que crítica, foi atacar as urnas eletrônicas. Eu acho que o PGR da Globo reclamando, que eles não estão interpelando os caras. Isso é desinformação, não sei o que lá. Sendo que, de novo, cara, por que o Alexandre Moraes não tá nem aí pra isso? O jornalista da Globo, eles não estão nem aí pra isso, porque eles sabem que eles vão... Infelizmente é isso, né? Assim, não tem motivo, ficou claro pra todo mundo que viu o depoimento, tem motivo, não tem nada. A PGR não tem literalmente uma ficção enorme, com alguma ajuda do Mauro Cid, aliás, o Mauro Cid, obrigado com o Mauro Cid aqui, né? Enfim, aí depois, 12 de novembro, se não me engano, na casa do Braga Neto, o Mauro Cid disse que levou kits pretos na casa do Braga Neto, não sei o que lá, ele que pediu dinheiro pra dar dinheiro pra... Então, o Braga Neto disse que não, que de fato o Mauro Cid esteve lá com dois tenentes e coisa e tal, mas eram que queriam conhecer ele, só que estavam lá pra conhecer ele. As pessoas, mas como eu tava em modo de campanha, né, o Bolsonaro me importância de você conhecer pessoas, cumprimentar as pessoas, só pra cumprimentar mesmo, pra dizer, falando sobre obviedades, como é que tá o clima, não sei o que lá. Não teve nenhuma conversa, ao contrário do que disse o Mauro Cid. O Mauro Cid disse que eles pediram, o Braga Neto enviou dinheiro em saco de vinho, não sei o que lá, e ele, o Braga Neto tá viajando, não tem nada disso, desculpa, o Mauro Cid, né? O Mauro Cid disse para o Braga Neto que precisava de dinheiro para pagar a campanha. E daí ele falou, procura o PL, que o PL vai dar dinheiro para vocês. O PL depois disse que não podia dar dinheiro para esse pessoal, ficou por isso. Aí perguntaram para ele se ele conhecia também as operações Cunhal Verde e Amarelo, dois, não sei o que lá, porra nenhuma. Aí tinha algumas mensagens, tinha um monte de mensagem no celular dele, criticando fulano, criticando Beltrano. Ele disse que não lembra das mensagens, que ele não criticou ninguém, que o que pode acontecer nesse material da PGR, não sei o que lá, que ele não teve acesso ainda ao contexto das mensagens, e que o que tem ali são críticas soltas que ele não sabe em que contexto que estava aquilo. Nunca se prometeu em eleições, fraude da urna, coisa então jamais coisas contra a democracia, ele liderou a força brasileira, não sei onde foi, as tropas brasileiras foram fazer democracia, jamais aceitaria qualquer coisa que tivesse a ver com rompimento de ordem democrática, coisa e tal, nunca apoiaria um plano de golpe e coisa e tal, né? E falou abertamente, faltou com a verdade sobre a questão de dinheiro. E não tem esse negócio não. Então teve uma briguinha no final com o Mauro Cid, mas, enfim, eu achei também o Braga Neto muito seguro de si, muito assertivamente, coisa e tal, e muito tranquilo, não tava mais apavorado de tudo. Impressionante, cara, realmente, não sei amedrontar o sujeito muito, né? Enfim, terminaram os depoimentos. O Alexandre Moraes quer fazer o depoimento rápido. Lembra, isso é uma porcaria para tentar fazer a coisa toda muito rápido. Ele deu 5 dias de prazo, se quiser fazer alguma outra produção de provas. Infelizmente, o Alexandre Moraes vai negar qualquer produção de prova pedida pelos réus. Mais uma vez, isso é correto? Não, isso não é o correto. O correto seria ele atender os réus e fazer o necessário nesse caso, né? A questão é que o Alexandre Moraes está numa corrida. Quer correr com essa coisa toda para condenar o Bolsonaro mais rápido possível. Vai ser negada pelo Alexandre Moraes, vocês podem ter certeza disso. Muito em breve ele vai pedir o que eles chamam de considerações e já vai partir para o julgamento para tentar condenar o Bolsonaro o mais rápido possível. A pessoa que tem assistido esses depoimentos, tal como eu assisti, fica muito claro, assim, estranha, coisa e tal. O Mauro Cid falou que tinha dinheiro, que não... O Mauro Cid sempre deixou claro, olha só, nunca iria acontecer nada. Não ia ter golpe, não ia acontecer nada. Nunca teve essa possibilidade de ter golpe, ninguém discutiu isso. Tem um documento lá, o pessoal mandava um monte de documento no celular dele, coisa e tal. Troça segue, né? Apesar disso, eu acho pouco provável que eles não sejam para vocês, porque se trata de uma questão de sobrevivência política do Alexandre Moraes. A questão da lambança nesse processo, se ele não achar um golpe agora, vai justificar todas as lambanças que ele fez no passado. Então, os depoimentos são, obviamente, não teve nada ali. Os depoimentos destroem toda a narrativa da PGR. Mas o que vai sair disso daí, infelizmente, o Bolsonaro. Vamos ver o que vai acontecer. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever, se tornar patrocinador com valores a partir de seja membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela. Da Cristina Kirchner lá na Argentina. Olha que beleza, ao contrário do STF, que está soltando os corruptos todos, a justiça na América Latina como um todo, os corruptos da esquerda. E dessa vez foi a Cristina Kirchner, que estava pensando em se lançar como candidata a deputada federal lá na Argentina, eleições para o parlamento de lá, e acabou de ser contra a Suprema Corte de lá. É o último recurso, transitou em julgado, vai ter que ir para a cadeia Cristina Kirchner. Lula, se prepara, entenda. A notícia foi sugerida por Asas Baldenhausen, Rosenflausen, Esquilo Austríaco e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no Visão Libertária. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo, se você gosta do nosso conteúdo.
aqui no canal, né? Pois bem, o Tribunal Constitucional da Argentina recusou o recurso da defesa e ratificou a sentença a 6 anos de prisão no caso de... Esse caso é antigo, isso já vinha rolando há muito tempo, mas como é um caso correto, o trâmite devido na justiça, teve toda, agora está chegando ao final. Isso daqui é de fato um caso esquerdista fazendo corrupção. Olha só, quem imaginaria que na América Latina faria corrupção, não é mesmo? A acusada é essa Cristina Kirchner, que chegou a ser presidente da Argentina durante muito tempo, era vice do Alberto Fernandes, que ela já estava acusada, então ela veio como vice do Alberto Fernandes, e agora ela está tentando se né? Porque vocês lembram, essa dobradinha dela com o Alberto Fernandes não funcionou. Eles começaram a brigar muito porque o Alberto Fernandes foi quem foi eleito. Mas na prática sempre chega uma hora que um foi pro outro, e aí, como é que ganha, né? Porque ele estava ali só que ela apoiou ele. Mas não tinha o poder de fato. Então deu um problema danado. O Carlos Massa como um super-ministro lá na Argentina, em 2020. Não funcionou também, acabou perdendo a eleição e o Milei acabou entrando em 2023, né? Então teve a decisão da Suprema Corte Argentina, quando confirmou da Cristina Kirchner, decisão por unanimidade, não cabe recurso, ou seja, transitou em julgado, e isso daí são 6 anos de cadeia e inabilitação perpétua para cargos públicos, né? Então, é proibido isso, tá? Até porque entendido no direito qualquer é injusta, porque você não sabe, pode ter algum erro, coisa então, vai ficar 6 anos na cadeia e depois vai ser proibida para sempre de ser candidato. Isso é uma coisa que pegou ela de surpresa, por quê? Inicial, ou seja, ela queria retomar a política, né? Ela chegou a ser presidente com esse escândalo de corrupção, ela já tinha sido condenada, tá? Isso aqui foi recusado, o recurso dela. E agora que o recurso foi recusado, agora ela tem que cumprir. Então, ela tinha falado que iria concorrer às eleições legislativas provinciais marcadas para o Distrito de Buenos Aires, e a expectativa dela era retomar a política e talvez chegar presidente de novo, né? Mas não vai ter isso, viu? Infelizmente, lá na Argentina, a justiça é melhor. Os idiotas do STF que descondenaram